dia, tudo bem com vocês, meus alunos queridos? Quanto tempo, né? Novamente, estamos voltando aqui a gravar para que a gente possa dar continuidade no material de recursos humanos, né? Esse material ele é bem extenso, ele é grande, porque tem muita coisa da área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Nem dá para ver tudo, mas pelo menos o básico aí, algo que você vai ter uma noção para, de repente, trabalhar dentro dessa área, vai ser muito bom. Então, vou procurar sempre trazer coisas novas, coisas boas, coisas interessantes, para que vocês possam cada vez mais aplicar isso no mercado de trabalho, na vida profissional, na vida pessoal de vocês, porque também tem coisas que tem a ver com a nossa vida pessoal. Então, a gente vai continuar aqui dando o nosso material, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar hoje, nós falamos de recrutamento externo e interno, correto? Hoje nós vamos falar de recrutamento misto, tá bom? O que é o recrutamento misto, gente? Só para a gente ter uma noção aqui. O recrutamento misto é aquele que você abre a porta da empresa para fazer a contratação tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Então a gente diz que é um recrutamento misto porque você disponibiliza essa vaga que está em aberto, que ela pode ser para dentro da empresa, né, para que possa dar oportunidade para outros colaboradores subirem de cargos, até melhorar a questão salarial, como você pode estar disponibilizando essa vaga para fora da empresa, o mundo externo, não é isso? Para aquela pessoa que quer adentrar dentro da empresa, ou seja, sangue novo dentro da nossa organização. Então olha o que diz aqui, ó. Na prática, as empresas nunca fazem apenas recrutamento externo. Ambos se completam e se completam ao fazer um recrutamento interno. Então existe o interno e o externo, que foi que nós vimos aqui. O indivíduo deslocado para a posição da vaga precisa ser substituído em uma posição atual. Se for substituído por outro empregado, o deslocamento produz uma vaga que precisa ser preenchida. Como é que funciona? Vamos supor que existe um gerente administrativo aqui. Esse gerente, ele subiu de cargo para gerente geral. E aquela vaga que estava ali de gerente administrativo, passou a ser de um assistente administrativo dele que assumiu a vaga. Então abriu-se o quê? Abriu-se uma vaga do assistente administrativo. Como a gente disponibiliza essa vaga para dentro da empresa internamente, para outras pessoas de outras áreas poderem fazer esses testes, de repente assumir a vaga, nós também vamos disponibilizar para fora da empresa. Não é isso? Por isso que a gente fala que é recrutamento misto, porque ele pode ser contratado, remanejado de dentro da empresa ou contratado uma pessoa lá fora. Tá? Olha, quando se faz um recrutamento interno, em algum ponto da organização surge sempre uma posição a ser preenchida através do recrutamento externo. Tá aí, ó, os dois vocês estão vendo. Algum desafio, alguma oportunidade ou algo horizonte devem ser oferecidos ao novo empregado, sob pena de procurar desafios e oportunidades em outras organizações que lhe parecer melhor, não é isso? Então, são as oportunidades que surgem que o colaborador, que o candidato, ele vai atrás para tentar suprir a necessidade dessa vaga. Em fase das vantagens e desvantagens dos recrutamentos interno e externo, uma solução eclética tem sido preferida pela maioria das empresas, que é justamente o que a gente vai falar, que é o recrutamento misto, ou seja, aquele que aborda tanto fontes internas, não é isso, que dá oportunidade internamente, como fontes externas de recursos humanos. Quando a gente fala recursos humanos, porque a gente está buscando esse material humano lá fora, tá? Então é um recurso humano que eu estou trazendo lá de fora para cá, beleza? Vamos continuar aqui. Aí ele diz assim, ó, inicialmente o recrutamento externo, seguido de recrutamento interno. Caso aquele não apresente resultados desejáveis, a empresa está mais interessada na entrada de recursos humanos do que em seu curto prazo. É preciso importá-lo do ambiente externo, não é isso? Do ambiente externo. Então, se eu não tenho aquele colaborador dentro da empresa que ele está se destacando, que a oportunidade surgiu para ele e ele não mostra nenhum tipo de habilidades para assumir a vaga, eu vou ter que abrir essa contratação para o mundo externo. E aí ele deixa de ser só uma contratação interna para ser uma contratação externa. E aí ele deixa de ser uma contratação interna e externa e passa a ser uma contratação mista. É isso? Por exemplo, eu dou oportunidade para o meu colaborador na empresa, mas aí eu vou puxar a pasta dele. Ele não tem um curso, né? Ele não tem um curso. Ele não faz uma faculdade,
ele nem iniciou a fazer uma faculdade, ele está estagnado há 2 anos aí dentro da empresa que ele não consegue fazer nada, não investe no capital intelectual dele, não investe em cursos, em workshops, uma faculdade, tudo isso. Então, o que é que eu vou ter que fazer? A vaga dentro da empresa, ela surge conforme o que eles colocam na função e o cargo, né? Se o cargo está dizendo ali que eu necessito que uma pessoa assuma, vamos supor, a gerência de departamento de pessoal, ela tem que ser formada, ela tem que ter 3 anos de experiência, tem que estar graduado, tem que estar graduando, eu vou ter que abrir esse leque para o mundo externo. Não é verdade? Vou buscar uma pessoa lá fora, porque eu não estou conseguindo, de dentro da organização, colocar uma pessoa aqui dentro. Entendeu? Então é por isso que eles abrem esses leques aí. Eles dizem assim, ó, não encontrando candidatos externos à altura, lança-se mão do seu próprio pessoal. Então, assim como há dificuldade também de não encontrar internamente um colaborador, eu também posso ter essa dificuldade de não encontrar um lá fora. Porque hoje a gente sabe que as vagas elas são muito concorridas dentro das empresas, mas só fica quem realmente tem um diferencial. É uma pessoa que venha, que consiga somar com a empresa, que já tenha uma vaga experiência, que saiba manter o equilíbrio da paciência junto aos colaboradores. Não adianta você ser uma pessoa explosiva, vir brigar, ter uma cultura organizacional, seguindo a cultura organizacional da empresa de forma correta. Isso vai fazer um grande diferencial. E que seja uma pessoa de grandes habilidades, que ela tenha poder de superação, que ela tenha um grande poder de liderança, né, que ela tenha a questão da paciência, que ela seja empática, se colocar no lugar dos outros, porque não é porque ela está no topo da pirâmide que ela pode pisar em quem está embaixo. Então são série de fatores que hoje as empresas elas colocam em prática. Até a questão familiar. Ela até analisa a questão da família para se contrata ou não. Por exemplo, tem algumas empresas, vou citar aqui a Hydro como exemplo, lá eles têm uma política muito boa, eu acho a política deles muito bonita, que normalmente, se aquele colaborador já teve 15, 20 anos de casa dentro da Hydro, o que é que eles fazem? Olha, você tem um filho? Indica seu filho para estágio. Daí o filho passa a ser funcionário que já passa a assumir funções, entendeu? Então, quer dizer, se ele teve bons frutos com o pai, ele vai ter bons frutos com o filho. É uma visão que essa empresa tem. Não só ela, como outras empresas também trabalham desse ramo. Já tem empresas que não aceitam parentes dentro da organização, não é isso? Não aceitam parentes, esposo, esposa, irmão, irmã, entendeu? Não aceitam. Eles dizem que parente pode causar um certo clima pesado dentro da empresa, porque sempre um vai querer defender o outro. Eu acho que existe a questão do profissionalismo, e o profissionalismo ele tem que ser colocado em prática ali, independente que seja tua esposa, que seja teu esposo. Claro que vai doer, né? Que seja teu irmão, mas tu tem que ser verdadeiro no que tu queres chegar, né? Vamos aqui, ó. Aí ele fala aqui, lança a mão do seu próprio pessoal, né, já na contratação externa, porque a interna, porque o externo não conseguiu trazer uma pessoa, então eu vou abrir esse leque de opções para dentro da empresa. Né? Não encontrando candidatos externos à altura. Lança a mão do seu próprio pessoal, não considerando o início dos critérios acerca das qualificações necessárias. Quando ele fala a questão do início, que algumas coisas ele vai deixar para lá. Ele vai pegar só o que precisa aqui necessário para fazer essa contratação, para fazer as entrevistas desse colaborador que já existe dentro da empresa, que ele possa mudar de função. Inicialmente, recrutamento interno, seguido de recrutamento externo. Caso não apresente resultados desejáveis, a empresa dá prioridade a seus empregados na disputa das oportunidades existentes. Não havendo candidatos à altura, parte para recrutamento externo. Tem um diferencial muito grande aí. Se eu vou trazer uma pessoa lá de fora, da recrutamento externo, tá, beleza, eu trouxe essa pessoa de lá, ótimo, perfeito. Mas eu também tenho candidatos à alturas aqui dentro da empresa. E aí pesa muito, porque em vez de eu trazer uma pessoa lá de fora, que eu não sei os vícios que ela tem, eu não sei os problemas que ela tem, eu não sei as dificuldades que ela tem, claro que eu estou dando oportunidade, eu vou preferir colocar uma pessoa que está aqui dentro. Porque ela já está comigo, ela conhece a política da empresa, ela conhece o clima organizacional, ela conhece a questão do poder de liderança da empresa, então eu vou preferir dar oportunidade para quem está do meu lado do que quem está lá fora, beleza? Não que essa pessoa lá de fora não tenha grandes habilidades, claro, se dentro desse processo seletivo o candidato interno e o candidato externo, o externo for muito melhor que o interno, eu vou dar oportunidade para essa pessoa lá de fora.
E aí vou dizer, olha, infelizmente você tem habilidades, o meu colaborador aqui, mas vou dizer, ó, vou ter que trazer uma pessoa de fora porque ele conseguiu suprir as necessidades que a gente queria, tá bom? Olha, recrutamento externo é um recrutamento interno culminantemente, ou seja, igualmente, né, que ele fala. É o caso em que a empresa está mais preocupada com o preenchimento da vaga existente, seja através do input, né, que é o entra, que ele quer falar, ou através da transformação de recursos humanos. Geralmente uma boa política de pessoal da preferência aos candidatos, interno sobre externo. Em caso de igualdade de condições entre eles, com isso a empresa assegura-se de que não está desqualificando seus recursos humanos, ao mesmo tempo em que cria condições de saída, competição profissional. Quando ele fala que ele está criando uma competição profissional, gente, é porque ele está dando oportunidade para várias pessoas dentro do departamento. Se existir um gerente administrativo e ele assumiu a gerência geral, se eu tenho 3 colaboradores aqui dentro do departamento, e desses 3, 2 são qualificados para assumir a vaga de gerência administrativa, eu vou dar oportunidade para eles. Só que existe condições de uma competição. Queira ou não, você vai dizer, mas existe uma competição entre os dois? Vai existir, não tem como. É inevitável, gente, não ter essa condição de competição. Tem que haver essa competição. Mas uma competição sadia, uma competição que se respeite. Por quê? Porque eles estão brigando pela vaga. Se eles estão brigando pela vaga para assumir a gerência, melhorar financeiramente, melhorar o poder de liderança, tudo isso. Agora a gente tem que ter em mente que quando você coloca uma pessoa no poder, dá poderes a ela que você verá quem ela é. Então tu tem que ter uma visão muito ampla e saber lidar com essa situação, se essa pessoa que está ali dentro do departamento que você está dando oportunidade para assumir, vai ser uma pessoa que poderá respeitar os seus colegas dentro do trabalho. Entendeu? Então são mais ou menos por aí essa contratação que a gente pode fazer. Então nessas contratação mista, a gente dá oportunidade tanto para a pessoa de dentro quanto para a pessoa de fora. E aí existe a análise do cargo. Né? A análise do cargo que ele vem com a tarefa, que é a atividade executada por um indivíduo que ocupa determinado cargo, por exemplo, atender os clientes, efetuar cálculos. Depende da tarefa que é colocada, né? Que a pessoa vai conseguir disseminar essa vaga. A função, que é o conjunto de tarefas atribuídas a cada indivíduo, e a organização, por exemplo, secretaria do departamento comercial, arquivamento, então é a função que ele vai assumir. O cargo, que é o conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à natureza das tarefas executadas, especificações exigidas do ocupante, por exemplo, gerente de conta, gerente de recursos humanos, aí é o cargo que ele vai assumir. Então existe a tarefa, a função e o cargo, né? Aí vem a análise do cargo, que é um estudo que se faz para buscar informações sobre as tarefas e componentes do cargo, sobre as especificações exigidas do seu ocupante. Então é o que ele vai desmembrar, o que ele vai fazer, qual é a análise do cargo dele, o que é que ele faz. E aí vem a quinta, que é descrição do cargo. Tu vai descrever o que tu faz ali, desmembrando. Por exemplo, é o relato das tarefas descritas na forma da organização. Eu chego de manhã, eu tiro meu relatório de... Se eu trabalho no contas a pagar, tirei meu relatório de contas a pagar, para saber se eu vou pagar no dia de hoje ou amanhã. É a descrição do que tu faz ali, entendeu? E aí vem a outra, especificações. É o relato dos requisitos e responsabilidades impostas ao ocupante do cargo. Então, relatar ao ocupante daquele cargo. É isso, e o grupo ocupacional, que é o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza do trabalho. Então é muito relativo, referente à natureza do trabalho desse cidadão. Então se te perguntarem como é uma análise do cargo, existem série de fatores. Tarefa, né? Função, cargo, análise do cargo, descrição do cargo, especificações do cargo e grupo ocupacional. Tá? Então são essas modalidades que existem numa análise do cargo. Normalmente as pessoas que trabalham no recursos humanos, ela vai analisar isso aqui minuciosamente. Se você está treinando para entrar na organização, você já está dentro da empresa, mas você está na fase de experiência, todas essas tarefas aqui, elas serão analisadas desse colaborador, tá bom? Serão minuciosamente analisadas da melhor forma possível, para que ele, ou se ele vai se enquadrar em ficar na empresa, ou se ele vai acabar não passando no teste, tá bom? Então esse tipo de análise é uma análise de cargo que o setor de recursos humanos ou de gestão de pessoas vai fazer e vai estar dando feedback. Todo mês, o departamento de recursos humanos ou gestão de pessoas, ele vai estar trazendo essa pessoa que está treinando e dando um feedback para saber como é que está o desempenho dela dentro da organização.
Se tiver algumas falhas, ele vai dar um toque para que essa pessoa possa ir se ajustando ao que a empresa quer, né? Porque às vezes a pessoa vem de fora e ela não aceita algumas políticas da empresa, mas a empresa já existia, a empresa tem sua política, tem suas regras, né? Tem suas normas a seguir. Então, ou você se adapta às suas normas, às suas regras, ou você acaba não passando no teste e saindo da organização, tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui, dessa terceira aula, é isso que eu queria falar para vocês. Nós vamos dar continuidade na segunda aula, que tá vindo aí, quando eu vou finalizar com a palavra do dia, tá bom? Bom dia, pessoal. Um grande beijo no coração de todos. Fui!